Agora vamos falar um pouco sobre relevo. O relevo, ele vai se formar a partir de dois principais agentes, que são agentes internos e os externos. Os internos são os que formam e os agentes externos formam, mas os transformando, né? Modificando. Okay? Então, vamos aprender um pouco sobre esses agentes. Os internos a gente também chama de endógenos, endo, dentro, genos, origem. Então, aqueles que têm origem na energia proveniente aí do núcleo da Terra. A gente sabe que as modificações da Terra vêm do magma, vêm a partir desses movimentos de convecção. Não se tem comprovações de que o núcleo em si ocasiona modificações aí na Terra. Os principais processos endógenos que ficam dentro da Terra. O que significa isso? Abaixo da crosta, abaixo da litosfera, abaixo do chão que você pisa, certo? É o vulcanismo, certo? Todo mundo lembra aí, né, do movimento de convecção do manto, em que o magma espera um vulcão e transforma e forma relevos. Então, os primeiros relevos são formados a partir disso aqui, a partir das erupções vulcânicas, das formações de rochas ígneas. Aqui nós temos o metamorfismo, que sofre diferentes temperaturas e pressões, ou seja, são transformações. E aqui a gente tem o tectonismo, né, o movimento das placas tectônicas, onde o manto, com seu processo de convecção, ele movimenta essas placas que são grandes blocos de rocha. Então, esses são os três principais processos que formam os relevos, certo? Agora, a gente vai ver quem transforma um relevo. Quem transforma são os exógenos, são os externos. Exa, fora, genos, origem. Então, vamos lembrar aí. Rio, mar, chuva, vento. Inclusive, o ser humano transforma o relevo, modifica, ok? Aqui nós temos essas imagens novamente, ó, do rio modificando. Aqui essa estrutura, possivelmente, a atuação maior aqui vem do vento, né? E ela tem diferentes tipos de estrutura, por isso que aqui é menor e aqui é maior. Aqui a gente tem a ação da chuva, principalmente, onde ocupação irregular em áreas de morros, algo bem frequente aqui no nosso país. Esses são os agentes modeladores do nosso relevo, ok? Aqui a gente tem os três principais que a gente já estudou no vídeo passado, que é o intemperismo, a erosão e a sedimentação. São os principais processos fora da Terra que modificam o relevo. Vamos para as estruturas de relevo. Primeiro relevo aí, nós temos 4 estruturas, né? O planalto, a planície, a depressão e as montanhas. São as 4 estruturas de relevo. Vamos ver um pouquinho sobre as montanhas. As montanhas são formadas por quem? Nós temos 3 fatores de formação, né? O tectonismo, o metamorfismo e o que mais? Tectonismo, metamorfismo, e o vulcanismo. E o tectonismo. Aqui a gente tem as montanhas, que é formado pelo movimento das placas tectônicas. Então, as montanhas, elas podem ser jovens e podem ser velhas. Como assim? Jovens, se ela estiver formada em épocas geológicas recentes, e velhas, se elas estiverem formadas em épocas mais antigas, como, por exemplo, a era pré-cambriana, e épocas mais jovens, como a última era geológica cenozoica. Então, assim, vamos lembrar aí, quanto mais jovem ela for, menor ela vai sofrer o processo de erosão. Quanto mais velha ela for, mais tempo ela tem. Então, ela vai sofrer mais ação. Quem é que vai ter uma altitude maior? As velhas ou as jovens? São as jovens, né, pessoal? Como, por exemplo, o Himalaia. Por quê?
porque elas foram as últimas a serem formadas. Então, ela vai ter sofrido a erosão e temperismo com menor intensidade, ok? Então, nós temos aqui os planaltos. Os planaltos, certo? Diversos autores vão classificar esse planalto. A gente vai ver mais lá na frente. Os planaltos, como já diz aí, ó, plano e alto, é algo que tem uma altitude maior, que pode se situar aí de 200 a 2.000 metros, vai depender aí do autor, ok? No planalto vai predominar a erosão, pessoal. Por quê? Os agentes, né, do vento, da chuva. O que vai predominar a sedimentação é quem recebe. Quem recebe esse material é as planícies, né? Os mares, né? Onde há a deposição aí desses rios, aonde a chegada bastante de sedimentos. Eles vão apresentar diversas formas e de acordo com essas formas a gente vai aí ter um nome a ser dado para essas formas. Então, aqui a gente tem a Chapada Diamantina aí na Bahia. Aqui nós temos o Monte Roraima, né? Que inclusive saiu na novela e fez grande sucesso. As planícies, elas é onde predomina a sedimentação. Uma planície próxima, o oceano que estiver próximo, a praia que estiver próxima a você, é uma planície. Ela tem altitudes menores, altitude e altura, tá? Menor que 100 metros. Então, a sedimentação é constante, porque ela recebe o movimento dos rios, né, dos lagos, é onde se deposita. E as planícies, elas são divididas em vários tipos. Tem as planícies litorâneas, que é ali próxima ao litoral, a fluvial, que recebe dos rios, e as lacustres, que se recebe aí dos lagos. E tem as planícies também fluviomarinhas, que é a junção, né, do rio com o mar, também recebe essa denominação. E as depressões? Vamos lá. A depressão, quando você está com depressão, alguém que infelizmente sofre disso, a pessoa fica para baixo, né, assim? Pois as depressões são a mesma coisa, são estruturas que ficam abaixo de algo que está ao seu redor. Nós temos dois tipos de depressão, a absoluta e a relativa. Quando essa depressão se encontra abaixo do nível do mar, por exemplo, a gente dá o nome de depressão absoluta, porque ela está abaixo do nível do mar. O Mar Morto na África é um exemplo dessa depressão, ok? Já a depressão relativa, a gente tem a depressão sertaneja aqui no Rio São Francisco. Que é essa depressão relativa? Ele está abaixo de 2 relevos ou mais que estão ali ao redor, certo? Olha aqui a imagem, ó. Tem algo que está abaixo, tem um relevo que está abaixo de 2 relevos ou mais relevos, aqui um planalto que está aqui abaixo, que está ao seu redor. Então, essa é a depressão relativa. Quando essa depressão está abaixo do nível do mar, é uma depressão absoluta. Então, depressão é algo que está abaixo de algo ao seu redor, ok? Agora, nós vamos diferenciar as formas de classificar esse relevo, já que a gente já entendeu o que é esse relevo. Nós temos 3 formas de diferencial, do grande professor Aziz Absaber, do Haroldo de Azevedo e do professor Jurandir Ross. Então, a gente vai compreender a diferenciação. E lembra que, de acordo com o tempo, a tecnologia vai chegando, então a gente tem o auxílio, né, do geoprocessamento, de novas tecnologias ligadas à informática, que vai facilitar a identificação das superfícies. Hoje eu posso pegar apenas um computador, pegar uma imagem digital e identificar a altimetria, identificar diversas estruturas aí de relevo, de hidrografia. Isso facilitou muito. Então, no pós-guerra, aí, a tecnologia da guerra vai nos auxiliar aí em relação a isso. Vamos lá. Vamos resumir. Haroldo de Azevedo, primeiro, ele tinha poucas informações, então ele foi mesmo a campo, né, para
fazer essa diferenciação e vocês percebem que não tinha depressão, era só planalto e planície. E ele levou só em consideração aí a parte de altitude. Então, ele disse que planalto tinha mais de 200 metros e planície tinha menos de 200 metros. Pronto. Então, lembra, Haroldo de Azevedo, ele utilizou apenas, vamos resumir que ele utilizou apenas a altitude para classificar o relevo. E vocês percebem que o planalto, ele tem uma grande diferenciação aí no relevo brasileiro. Já a classificação do nosso grande geógrafo brasileiro, Aziz Abissaba, que é também aquele que domina a área de biomas no Enem, ele já utilizou o processo. O que esse relevo sofre? E ele vem dizer que o planalto predomina o processo erosivo e já a planície predomina o quê? A sedimentação, que a gente viu mais atrás nos slides anteriores. Ora, planalto vai sofrer a ação da chuva, da água, enfim, dos agentes do intemperismo. Já a planície, lembra lá de um oceano, por exemplo, da praia, ela recebe a sedimentação do rio, ela vai receber essa água, vai receber junto sedimentos, ok? E aí, ele já fez uma diferenciação aí maior, olha, de um para o outro. Vocês conseguem acrescentar alguns, como por exemplo as planícies de terras baixas da Amazônia, né? Ele já mudou a denominação e acrescentou alguns outros nomes. Jurandir Rose, já ele utilizou da aerofotografia, né? Do projeto Radam Brasil, projeto bastante importante, e utilizou da tecnologia para fazer esse novo conceito de relevo no Brasil. E uma das características é que surge a depressão. Antes, nenhum outro tinha utilizado essa nomenclatura. E ele juntou os dois. Ele junta tanto a altitude como o processo. Lembra, planalto ele colocou com mais de 300 metros e predomina erosão, como o Aziz Abissaba tinha falado, e planície formada aí pela formação de sedimentos. A depressão também colocou a altitude e formada pelo processo de erosão, ok? E aí, gente, olha aí como ficou a classificação. Então, assim, não tem como vocês fazer não tem como vocês associarem todas essas nomenclaturas, porque são várias, né, mais de 28. Mas fica essa característica maior, o Jurandir Rose, ele vai trazer a depressão como uma nova forma de classificação. Aí.